11ª aula de Shemuel. A última aula a gente estava falando sobre a ameaça de Nahash Amoni. Nahash Amoni veio para as pessoas de Gilad, Am Israel, parte de Am Israel que morava em Gilad, que é no lado leste do Jordão. O Nahash Amoni veio para eles e ameaçou eles: vocês serão meus súditos. Eles aceitaram. Mas o Nahash Amoni falou: não vai ser só isso, vocês vão ter que tirar, cada um vai ter que tirar o seu olho. Eles ficaram desesperados, pediram por ajuda. É muito interessante quando chegam para pedir ajuda para Shaul. Na verdade, nem foram pedir ajuda para Shaul, vieram para a área de Binyamin. E Shaul estava lá trabalhando, ou seja, ele já tinha sido coroado, mas meio que continuou na vida dele, no dia a dia. Ele não estava ativamente exercendo a função de rei. Então, quando o pessoal chegou e o Shaul escutou toda a história, ele falou: a gente vai salvar vocês. E aí, como a gente contou semana passada, ele partiu um boi em muitos pedaços e mandou para todo mundo. As pessoas não queriam vir lutar por uma tribo de Israel que estava isolada, não tinha um senso de unidade. Ele fatiou um boi em vários pedaços e mandou para todo o povo de Israel. Falou para eles virem ajudar. Quem não viesse ia sofrer consequências. E ele ia fazer exatamente assim com o rebanho daquela pessoa. Isso lembra um pouco a história de Pilegesh Bagivá, que eu não vou entrar aqui dentro, mas Pilegesh Bagivá, também o marido da Pilegesh, ele cortou, no caso a Pilegesh, em vários pedaços e mandou para o povo inteiro para falar: vocês não podem ficar parados, mas dessa vez era para lutar contra Binyamin, foi para uma guerra civil, uma história muito trágica, não vamos entrar no detalhe agora, mas aqui Shaul usa uma tática parecida, mas dessa vez para lutar contra os inimigos, a gente se juntar, Israel se juntar para lutar contra nossos inimigos. Inclusive é interessante que o próprio Shaul é da tribo de Binyamin. Mas tudo bem, realmente as pessoas escutam o chamado de Shaul, vem 330 mil soldados no total, 300 mil de Israel, mais 30 mil de Eudá. E eles avisam aquele grupo de mensageiros, os mensageiros que vieram de Yavesh Gilad, eles avisam para eles que pode ficar tranquilo, a gente vai ajudar vocês. Eles voltam, avisam o pessoal de Yavesh Gilad, que ficam muito felizes com a notícia. E eles meio que enganam o Nahash Amoni. Eles falam: Nahash Amoni, ok, amanhã a gente decidiu que sim vai ficar teu escravo, você pode vir fazer o que você quiser com a gente amanhã, faça o que você quiser. O Shaul falou: até amanhã a gente vai salvar vocês. Então eles ficaram mais tranquilos. E realmente o Shaul junta todo esse exército e eles vão no pré-amanhecer, antes mesmo de amanhecer, eles chegam em Gilad e no Ashmoret HaBoker, fala o Tanakh, que é logo no amanhecer, possivelmente logo antes do amanhecer, eles já começam a atacar o Nahash Amoni e tem em 3 frentes e tem uma vitória fantástica, uma vitória fácil. Eles conseguem derrotar o Nahash Amoni de maneira total. E aí o povo vê isso, tipo, isso aí chega nos ouvidos de todo o povo, e fala: uau, esse Shaul realmente é um cara especial, olha o que ele fez. Antes tinham pessoas, como a gente falou anteriormente, muitas pessoas estavam duvidando da liderança de Shaul. E aqui as pessoas começam a falar: vamos matar aquelas pessoas que falaram mal de Shaul, que falaram que Shaul não merece ser rei. Vamos acabar com eles. E o Shaul vem e fala: não, de jeito nenhum. Hoje é um dia feliz, a gente não vai fazer. Deus deu uma vitória nas nossas mãos, a gente não vai fazer nada de ruim com ninguém. Um ato muito bonito de Shaul. E aí Shmuel convoca novamente o povo para uma recoroação de Shaul.
ele chama todo mundo para o Gilgal. Gilgal foi o lugar onde Am Israel parou com Yoshua, foi a primeira parada de Am Israel em Israel, depois de atravessar o Rio Jordão. Então, o Shmuel chama todo mundo para Gilgal, que era um lugar importante, e fala, a gente vai renovar a coroação de Shaul, que talvez é a terceira vez, né, que coroa Shaul. A gente viu que teve a coroação privada de Shaul, pessoal, depois teve uma coroação pública, mas nessa coroação pública tiveram muitas pessoas que não aceitaram realmente. Então aqui o Shmuel fala, vamos coroar novamente para o povo inteiro aceitar. E as pessoas muitas vezes perguntam se tem democracia, se o judaísmo é democrático. Então, obviamente que antigamente a ideia de democracia não era muito existente, mas você vê claramente, tanto em Sefer Shemuel como no Sefer Melachim, né, o livro do Shemuel e no livro dos reis, que um rei, para virar um rei, precisava ter aceitação do povo. Precisava ter, pelo menos, a maioria do povo aceitando ele, senão ele, de fato, ele não virava rei, mesmo que ele talvez ia se autoproclamar rei, de fato ele não iria virar rei. Sempre tinha o lado da aceitação do povo, tinha que ter esse lado da aceitação do povo. Então aqui o Shmuel vai e aí todo mundo fala viva o Shaul, ficam muito felizes e essa nova coroação. E lá também acontece a despedida de Shmuel. Shmuel ele meio que se despede como um líder do povo, né? Que até aí o Shmuel era o grande líder do povo. Agora o Shaul vai virar o líder do povo. Então o Shmuel, esse é o capítulo 12, ele dá um grande discurso. Eu não vou entrar aqui no discurso dele, o capítulo 12 eu vou passar um pouco rápido, porque ele conta toda a história. Então o capítulo, na verdade, esse discurso é dividido em duas partes. Em primeiro lugar, ele conta toda a história e fala: tenham em mente tudo que Deus fez com a gente até agora. Deus tirou a gente do Egito, mandou Moshe e Aaron, depois mandou outros líderes para salvar vocês, mandou a Dvorá, mandou Iftar, mandou muitos líderes, salvou vocês de novo e de novo, mesmo vocês fazendo coisas ruins, ele vem e salva vocês. Essa é a primeira metade do discurso de Shmuel. A segunda metade, ele fala desculpe um minuto. Desculpa, na verdade, eu troquei as partes. A segunda parte foi essa história. A primeira parte, antes de falar a história, ele pergunta se ele fez alguma coisa de errado, se ele está devendo uma coisa para alguém. Ele está fazendo o que toda pessoa em cargo público tem que fazer, transparência. Alguém me fala se eu estou devendo, se eu peguei alguma coisa à força de alguém, e aí todo mundo responde: não, você está limpo, Shmuel, você não tá devendo nada para ninguém. E com isso e a história, a gente finaliza o discurso de Shmuel, e aí ele termina falando: sigam Deus, que tudo vai ficar bem. Com esse novo rei, se vocês seguirem Deus, vai tudo ficar bem, mas se não, não vai ficar bem. Certo? Esse é o Perek 12. Agora a gente vai começar um pouco do Perek 13, do Perek Yud Gimel, o capítulo 13. No capítulo 13 acontece algo extremo. O Shaul começa o reinado dele, mas agora o Shaul, não como anteriormente ele voltou para o trabalho do dia a dia dele, não. Agora ele realmente assume o cargo de rei e agora ele fixa um exército, né? Porque como nesse caso de Nahash Amoni, ele teve que chamar, convocar um exército, provavelmente não era exército treinado. Então agora o Shaul ele separa 3.000 pessoas que vão ficar lá no centro do país. O Tanakh fala que 2.000 ficaram em Michmas, que Michmas é próximo de Betel, que é ao norte de Jerusalém, a área de Benjamim,
e, e, e 1.000 ficaram com Yonatan em Givat Binyamin. Ou seja, nos dois casos, estavam no centro do país, é um lugar que você tem talvez acesso a todas as áreas do país, mas você tem uma tzavá fixa. Você tem um exército fixo que provavelmente estava treinando também já. Mas agora a gente vem o confronto contra o arqui-inimigo de Israel. O arqui-inimigo nessa época de Israel são os Pelishtim, que já eram arqui-inimigos desde a época de Shimshon, uns 100 anos antes disso. Já eram os Pelishtim, já eram o grande poder que estava ganhando mais e mais poder nessa região. E aí eles tinham representantes espalhados pelo país. Eles tinham um certo poder sobre Am Israel. Eles tinham representantes em diversos lugares espalhados. E aí o Yonatan era uma pessoa, pelo jeito, muito, muito corajosa. Ele vai lá e mata. Talvez ele é corajoso até demais, um pouco sem pensar tanto em repercussões. Ele vai lá e mata um dos Netzivé Pelishtim, um desses representantes dos Pelishtim. Isso, obviamente, é um casus belli, é um ato de guerra. Hein? E aí, quando as pessoas escutam, todo mundo fica, tipo, apavorado. Em primeiro lugar, os Plishtim ficam muito bravos e o povo de Israel não tinha muito... Não, se achava inferior aos Plishtim. Então, o povo de Israel fica com muito medo. E aí nós veremos na próxima aula o que se deu.